Estamos de volta com o Plantão Enem, edição especial. Lembrando que hoje saiu o gabarito oficial do exame. Foi uma verdadeira maratona de 10 horas de prova no último final de semana. Tudo para conquistar uma vaga no ensino superior. Nesse último bloco, a gente vai falar das questões que mais geraram polêmicas ou dúvidas em matemática, português, literatura e redação com os professores Luiz Gustavo, Fábio e Rafael. Boa noite, professores. Tudo bem? Boa noite, tudo bom. Luiz Gustavo, nosso professor de matemática, conta pra gente. Matemática também é um pouco o filho ingrato aí dessas provas, né? Física, matemática, tem algumas que o pessoal acha complicado, números, não sei, de repente isso já mudou, né? Não? Sim, com certeza. Né? Ainda temos essa... A gente tem ainda um pouquinho dessa cultura, né, de se pensar que a matemática é uma coisa inalcançável, difícil, mas se a gente pensar na matemática como ela é vista no Enem, né, contextualizada no dia a dia do aluno, a gente vai ver que ela é bem acessível, né? É só o aluno se preparar da maneira correta, né, ter a orientação correta, que ela fica bem acessível, não tem nenhum trauma aí na prova do Enem, não. Tá certo. E o que você destacaria nessa prova do Enem como uma questão, vamos dizer, polêmica, ou que deu margem para possíveis duas respostas, embora não aconteça? Não teve nenhuma margem para duas respostas, não. Mas uma questão polêmica é uma questão que foi de análise gráfica, né? E essa análise gráfica é sempre uma questão complicada para o aluno, né? Ele tem que analisar bem o gráfico, interpretar essa linguagem não verbal aí. E nessa questão caiu sobre o índice de Gini. E esse índice é usado geralmente na sociologia. A gente está vendo a questão aqui no telão, o pessoal de casa pode acompanhar. O índice de Gini geralmente é um índice usado na sociologia, na economia, não é muito do campo do aluno ali, então causou uma estranheza nessa questão. Só que a análise gráfica é análise matemática mesmo, era uma análise da matemática, só que teve essa polêmica porque não está muito no contexto deles, então teve muita reclamação dessa questão, que foi considerada uma das mais difíceis da prova. Só que no final das contas, ele só tinha que avaliar que esse índice fala da desigualdade de renda, né, usada aí para desigualdade de renda. E no caso aí no gráfico a gente vê que ele tinha que avaliar que 90% dos trabalhadores aí, né, dessa empresa absorvem só 50% da renda e os outros 10% dos trabalhadores absorvem toda a outra renda. Então ele tendo essa avaliação, analisando bem o gráfico, e depois ele fazendo um pouquinho de geometria aí para ver as áreas, ele conseguiria fazer a questão com tranquilidade. Então, era uma questão mais complicada da prova. Tá certo. Bom, fazendo uma ponte assim para o outro extremo, né, de matemática para literatura, professor Fábio. Literatura também ela teve alguma questão polêmica, embora a literatura ela tende a ser uma prova mais agradável, né? Ela vem com textos mais gostosos, enfim. Como é que foi essa prova de literatura? Então, a literatura para usufruir, ela é sempre muito prazerosa. Só que na hora da tensão, no dia da prova, ele tem um dia estressante, que tem redação, matemática, ele ainda tem os textos literários da prova. Os textos literários caíram autores bem tradicionais, como João Cabral, como Clarice Lispector, que foram cobrados, e outros autores mais contemporâneos, como a questão que eu separei, que é uma autora mais contemporânea, que é Ana Cristina César, e que demandava vários dos textos de textos literários da prova, demandava uma interpretação maior, uma atenção maior dos alunos em algumas questões. E é assim especial. Então o aluno que soubesse fazer a decodificação de maneira mais atenta do texto literário, tendo como base aquilo que a gente passa em sala de aula, ele teria uma maior facilidade para interpretar esses textos. Por exemplo, a questão que eu trouxe aqui, a questão 98 da prova cinza, que é uma questão de uma poeta, que é uma poeta da década de 70, Ana Cristina César, e é uma poeta que traz um tipo de poesia que rompe com o paradigma tradicional. E aí ela coloca num poema dela, a gente olha para o texto, quem é leigo, quem não tem o costume de ler literatura, olha para esse texto e fala, não, é um texto narrativo. Não, é um poema. É um poema que rompe com a estrutura original. E isso causou a dificuldade nos alunos, porque ele olha para o poema e vê as alternativas e pensa, pô,
eu vi uma questão que está me trazendo uma coisa que foge da poética, então ele poderia eliminar, por exemplo, a letra B, que é a letra a ser marcada, ele olhava para aquela expressão poética, mas esse texto não é poético, ele é poético. É aí que está o X da questão, quando a poeta direciona o texto para uma análise do lírico, do lirismo, o que é o lirismo e como ele pode se expressar. Tá certo. Bem, agora a gente vai para, né, o braço da literatura, né, com o nosso amigo aqui, o professor Rafael, para a gente falar o que aconteceu em língua portuguesa. Né? Língua portuguesa, vale destacar que ela está presente na nossa vida da disciplina de A a Z, né? Porque envolve justamente a questão da interpretação de texto, né? Então, se você não interpreta texto, nós já falamos isso aqui hoje, né? Todos os outros professores comentaram isso, você precisa aprender, saber interpretar texto para você resolver qualquer questão, né? E isso vale, inclusive, para a nossa vida pessoal, fora da escola, da academia. Em português, o que você destaca? Exatamente, nós falamos essa questão da interpretação, Luiz, está aqui, né? Às vezes o aluno até para resolver uma questão de matemática tem dificuldade não pelo conteúdo da matemática, mas porque falta interpretar o que o enunciado está sendo cobrado, né? A prova de português hoje, dos concursos e dos vestibulares, e o Enem segue essa tendência também, é uma prova que requer do aluno múltiplas interpretações, né? Nós falamos aqui a respeito dessa linguagem que está no dia a dia. Então, por exemplo, a prova ela traz vários gêneros textuais, que são aqueles textos que estão no cotidiano dos alunos, como diário, publicidade, entrevistas, crônicas, e que fazem parte exatamente desse arcabouço de interpretação, né, de texto. Questões de pontuação, então uma prova que valoriza a interpretação, mas uma interpretação também de textos verbais e de textos não verbais, né? Por isso até que eu separei essa questão aí, 130. Sim, a gente está vendo a questão aqui no telão, no monitor. Desculpa, eu estou falando o pessoal de casa é telão, como se a gente estivesse fora da televisão, e a gente sabe que na televisão é monitor, né? Vou pedir desculpa ao pessoal de casa que eu usei essa expressão, essa palavra algumas vezes, monitor, telão. Olha essa questão 130, por exemplo, da prova cinza, né? Você tem aí uma obra de arte, né? Colcha de retalhos, e na fonte ali, né? De onde é que foi extraída a gravura, você tem um mosaico figurativo, era uma obra que estava numa estação de metrô, né? Sé. E depois, nas alternativas, isso era pedido que o aluno interpretasse a essência desse mural. Então, colcha de retalhos representa a essência do mural e convida o público a quê? Então, não bastava simplesmente ele avaliar só a imagem, mas uma leitura da fonte, de onde que foi extraído, o local onde está essa arte é muito importante, era numa estação de metrô. Agora ficou uma questão um pouco polêmica, né? O Enem, por exemplo, considerou a letra A, que seria aí apreciar a estética do cotidiano. Mas se a gente pensar, por exemplo, na letra E, por estar numa estação de metrô, um lugar de trânsito, né, você teria ali contemplar a obra também por meio da movimentação física. Eu separei essa questão porque ela requer que o aluno trabalhe também com aqueles elementos que estão fora até mesmo do texto, né, com seu conhecimento de mundo, para fazer essas associações entre a linguagem verbal e não verbal, mas selecionei porque ela poderia dar margem aí para duas respostas, né? O gabarito coloca como a letra A, apreciar a estética do cotidiano, mas se a gente pensar que está numa estação de metrô, um lugar em que as pessoas estão transitando o tempo inteiro, a gente poderia pensar também na letra E, né? Por isso eu separei essa questão que trouxe uma certa polêmica em relação ao texto, mas de uma maneira geral, se o aluno prestar bastante atenção nos textos motivadores, fizer essas associações com os textos que estão no dia a dia
dele, vejo que não há dificuldade na prova. Eu acho que não foi o caso dessa questão, mas a gente percebe uma predominância de textos de enunciados muito longos. E até no primeiro bloco tem uma estudante que a gente ouviu na rua dizendo isso, mas a gente sabe que muitos estudantes reclamam isso, né? E vale também lembrar que nesse período de rede social, as pessoas elas estão acostumadas à imagem, talvez 2, 3 palavras. Sim. Na manchete da revista do jornal, a pessoa lê a manchete e não lê o texto, né? Então, ela se depara com uma prova com um enunciado gigante. Só que no dia a dia ela tem lido cada vez menos coisas longas, né? Isso também eu acho que acaba sendo um complicador, embora não devesse, né? Que já foi um ponto diferencial nessa prova também, né? A gente teve uma prova já em 2016, o Fábio está aqui também, né? O Luiz, com questões, com enunciados um pouco menores do que a gente já estava acostumado até no ano passado, né? Em 2015. E só para completar essa fala, Rafael, eu acho que na prova de matemática aconteceu uma coisa interessante. Teve questões em matemática em que o aluno montava a questão, deixava indicado, questão de análise combinatória, deixava indicado o fatorial e a resposta já estava indicada, ele não precisava fazer a conta. E além do que, é bom salientar que existe uma estratégia para essa prova. O método de correção chama TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, é muito interessante que o aluno siga uma estratégia, quer dizer, ele faça as primeiras mais fáceis, a que demanda menos texto, menos leitura, faça as primeiras mais fáceis e depois volte nas mais difíceis, né? Essa estratégia é interessante também, que aí ele vai agregar uma nota maior para ele no final. Entendi. Pois é, e aí então chegou a hora dela, né? A tão temida, a tão, né? Redação. A gente viu que o ano passado já teve um tema muito interessante, né? Esse ano eu acredito que o tema, eu não vou dizer que ele é mais interessante, mas vou dizer que é tão interessante quanto, né? O ano passado foi o combate a... O ano passado você teve a violência contra a mulher, né? A permanência da combate, violência contra a mulher. Isso. E esse ano o combate à intolerância, foi o combate à intolerância. Os caminhos para combater, né, a intolerância religiosa no Brasil. Correto. Pois é, a gente inclusive fica pensando o seguinte, esse tema, talvez se ele está muito distante, ele traz dificuldade para o aluno que está muito distante desse tema, que graças a Deus não convive com isso, ou não, porque na verdade o conhecimento geral ele passa por questões que independente de eu estar vivendo ou não, eu preciso ter aquele arcabouço de informações para fazer uma prova. Mas você acha que isso é um dificultador? O Enem está sempre propondo temas que nos levam a alguma reflexão, né? Principalmente das nossas atitudes, do nosso comportamento social. Então, nessa prova de redação, assim como na de 2015 e nas outras, mas especificadamente nessas duas últimas, nós tivemos um tema de redação que levasse o aluno a refletir sobre a sua própria responsabilidade em relação à sociedade, né? Não acho que tenha sido um dificultador, até porque isso já faz parte, né, do nosso dia a dia, apesar de muitos alunos acreditarem que não, né? Porque quando a gente pensa em intolerância religiosa, talvez a gente vá pensar na questão só do fundamentalismo islâmico, né? E de tantas outras questões que não estão aqui no Brasil, mas o tema foi muito claro, o tema deixou explícito que essa intolerância existe aqui no Brasil, né? Acho que talvez o grande dificultador nessa prova não tenha sido necessariamente o tema, mas a técnica, como que o aluno ia desenvolver essa redação, porque não bastava falar só sobre a intolerância religiosa no Brasil, mas ele tinha que apresentar caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, é uma proposta que trazia a proposta de intervenção, né, as soluções como o prato principal aí dessa redação. Então, o aluno ele tinha que mesclar o texto, discutir o tema, mas não se esquecer de que ele deveria apresentar os caminhos e não só debater o tema. Acho que esse seria o principal dificultador. Pois é, e olha só, a gente está lembrando aqui que o ano passado
10 mil redações receberam nota 0. Esse ano acho que não se tem esse número ainda apurado, mas isso é um sinal, eu acho que é um sinal ruim, né? Claro. O que leva tanta nota 0? São vários fatores, né? O aluno muitas vezes não expõe o ponto de vista, ele não escreve um texto dissertativo argumentativo, mas ele escreve um texto simplesmente expositivo para falar que existe o tema. O Enem não requer esse tipo de redação, ele precisa se expor, né? E muitas vezes o aluno também ele não consegue se adequar ao tema, né? Ele não consegue cumprir as exigências do que estava sendo proposto ali na redação. Por exemplo, no ano de 2015, que era a permanência da violência contra a mulher, muita gente tratou o tema como um manifesto feminista. E a própria cartilha do MEC justifica o 0 na redação exatamente por essa questão. Não era um manifesto feminista, mas o tema era muito mais amplo do que esse. Como nesse agora de 2016, por exemplo, em que o aluno poderia se sentir aí tentado a defender, levantar a bandeira de uma determinada religião e falar mal de outra. Então essas questões, certamente elas influenciam na nota 0 que a gente falou aí, que o aluno poderá tirar. Pois é, a gente até foi ouvir alguns estudantes na rua que fizeram as provas, né, para ver o que eles acharam da redação. Vamos ver. Da redação, acho que para mim foi um contexto muito bom, que estava falando sobre como combater a intolerância à religião. Então, como eu mexo muito na igreja, então foi um tema, para mim, foi ótimo. Eu achei que foi um tema muito presente assim no Brasil, preconceito com evangélicos, preconceito com espíritas, essas religiões assim, e é um tema que vai ficar sempre marcado aí na sociedade. Eu achei que era alguma coisa mais atual, tipo política. Aí quando eu fiquei sabendo que era religião, eu não domino nada. Pois é, olha só, a gente viu, vamos pegar, por exemplo, o último estudante ali. Eu achei que fosse política, não sei o que, foi religião, que eu não domino nada. Que aí tem a ver com aquele comentário que eu fiz antes, né? A pessoa acha que aquele tema é tão distante da realidade dela que traz dificuldade para ela escrever. Mas, ao mesmo tempo, a intolerância religiosa, ela está presente na sociedade de um modo geral, independente de eu ter ou não ter, ela está próxima de mim, né? Você entra na internet, você liga a televisão, você ouve rádio, tem sempre alguma informação. Então, eu acho que só de ter muita informação sobre essa questão, e a gente tem tido muita informação, já é um indicativo de que isso pode cair no vestibular, né? No Enem. E quando o aluno diz, né, eu não sei nada do tema, a gente pode até pensar, será que ele não está confundindo a redação como um tratado de fé, né? Quer dizer, eu não sou afeito à religião, ou eu não sei realmente falar sobre a intolerância religiosa. Então, esse pode ter sido um grande dificultador agora em 2016, né? O aluno não compreender qual era exatamente o tema a ser trabalhado ali no texto, né? Pois é. Tem até aquela, acho que é uma letra de música, né, que fala, escrevo-lhe estas mal traçadas linhas, mas no Enem tem que ser bem o contrário, né? Escrevo-lhe essas bem traçadas linhas para eu conseguir os meus 1000 pontos, né? Ou chegar perto, né? Cumprir exatamente o que está pedindo a proposta. Exatamente. Eu acredito que os outros professores estejam com um certo ciúme, porque a gente está dedicando mais tempo para a redação, isso não por acaso, porque a proposta é exatamente essa, ela tem um peso maior no Enem, né? Então isso não foi colocado por nenhum de nós aqui, né? E tem um sentido de ser, né? Porque se você lê mais, se você estuda mais, né? Você tem condição de fazer uma redação melhor, você tem condição de fazer uma leitura das outras disciplinas melhor, né? Você tem condições de fazer uma leitura de mundo melhor, né? E eu acho que a escola prepara, sobretudo, para isso, né? Porque não significa que eu vou ficar a vida inteira estudando matemática, ou química ou biologia, mas é um arcabouço de conhecimento, né? Que eu estou carregando para a minha vida e que, por um acaso, vai resultar numa profissão X ou Y, né? Agora, professor Fábio, eu acho muito importante a gente dizer o seguinte, como é que a gente dá conta de preparar melhor esses alunos
Pensando que a gente ainda tem Enem no final do ano, pensando que a gente tem Enem em outros anos, o que você sente? Eu acho que até que vale para os três, né? O que você sente em que talvez ainda as escolas ainda pequem? Porque não adianta pensar que o cursinho vai resolver uma deficiência que vem lá de trás, né? Eu acho que é muito importante a gente dar essas pistas para o estudante, mas sobretudo para professores que estejam nos ouvindo, para o pai que está nos ouvindo, né? Acho que a maior contribuição que a escola, e eu estou falando exatamente da redação, mas também das outras provas, a maior contribuição que a escola pode dar é se transformar num espaço de discussão, né? Quanto mais nós apresentamos as ideias para os alunos, né, para que eles construam sua própria opinião, isso é melhor para que o aluno se sente cada vez mais capacitado a escrever o texto, a enfrentar uma prova como essa, né? Que eu acho que talvez as escolas devem, né, estar se preparando e ter essa consciência de que não mais existe a ideia do conteudismo, mas uma construção do conhecimento. E essa construção se dá em sala de aula quando você dá o espaço para o aluno ele discutir, ele debater. Nós que, né, linguagens humanas que têm esse espaço um pouco melhor de possibilidade de criar o senso crítico no aluno. E cada vez mais esses alunos interagirem com as outras matérias, né? Eu até brinco dizendo que quando eles estão estudando geografia, eles estão estudando também redação e assim por diante. E só para fechar aqui na matemática, a matemática associa as coisas do cotidiano, né? A gente não tem uma matemática mais cheia de regras, a gente tem que associar ela com o cotidiano. Então, o professor do ensino aí, né, ele tem que pegar uma matemática contextualizada, interdisciplinar, para que o aluno possa ir bem no Enem também. Ok, queria agradecer a presença de vocês aqui, tá? Luiz Gustavo, Fábio e Rafael, tá? Acredito que ajudou, né, as pessoas de casa a esclarecer parte das dúvidas. Eu agradeço também a presença de você em casa que esteve com a gente até agora. Lembrando que nos dias 3 e 4 de dezembro tem uma nova etapa do Enem para 271 mil alunos que não fizeram as provas no último final de semana em função das ocupações escolares. Não são invasões, tá, pessoal? São ocupações. Mais de 400 escolas. Lembrando também que o resultado oficial sai dia 19 de janeiro. Eu fico por aqui. Boa sorte a todos os candidatos, para quem já fez, para quem ainda vai fazer a prova e até breve.